O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando das competições amadoras aqui de Bento Gonçalves. A Copa Amizade, que já definiu seus confrontos, mas ainda não tem os locais desses jogos definidos ainda, deve acontecer em São Pedro, já que no último final de semana eles deixaram todo mundo na mão. Os caras foram lá, cortaram a grama, pintaram o campo e não teve rodada. E também deve acontecer outros 2 jogos no campo da Paulina, esses das quartas de finais, que lembrando que a Copa Amizade é em jogo único. Pela Libertadores do Nordeste, próximo domingo, aqui em Bento Gonçalves, o Barracão volta a jogar contra a equipe do Botafogo de Fogo de Varela aí nas quartas de finais. Lembrando que o jogo começa às 15 para as 3, às 14 horas e 45 minutos. O clube deve ter aí as estreias tão esperadas de Patrício e também de Felipe, mas no programa de sexta-feira vamos confirmar. Patrício parece que está confirmado. Vamos esperar que o Felipe também possa estar jogando pela equipe do Barracão. Pelo estadual de Muay Thai, que aconteceu no último sábado aqui em Bento Gonçalves, enquanto você vê aí as lutas que aconteceram, alguns momentos, algumas lutas, vamos conferir os campeões pela classe A. Na categoria 57 quilos, Lucas Conradini, de Porto Alegre. 60 quilos, o campeão foi William Manchado, da Nitro Team. 63,5 kg, Dario Chagas, da Big Fighters. 67 quilos, Felipe Lavandowski, o grilo aqui de Bento Gonçalves. 71 quilos, Lindomar Pelizari, da Garra, também aqui de Bento Gonçalves. 75 quilos, John Calduro, da Garra Team de Carlos Barbosa. 81 quilos, Marcos Borges, da JR Pride de Gravataí. 86 quilos, Rafael Oliveira, da Big Fighters de Santa Cruz. E acima de 91 quilos, Maurício Castilho, também da Big Fighters de Santa Cruz. E as campeões por equipes: Garra Team em primeira colocada, grande campeã. Nitro Team em segundo, JR Pride em terceiro, Big Fighters na quarta. Aí são as melhores equipes e parabéns à Garra Team aqui de Bento Gonçalves, que teve vários campeões e também ganhou por equipes. Pelo BGF, que joga no próximo sábado contra a equipe da Sueva em Venâncio Aires, está treinando, já visando essa partida, né? No último final de semana, na última sexta-feira, venceu aqui em Bento Gonçalves a equipe de Santa Cruz e se manteve 100% aqui dentro de casa. Mas nós estivemos acompanhando com o treino do Vanderão e conversamos com ele, que ele fala da vitória da última sexta e desse confronto contra a equipe da Sueva. E na sequência, teremos o presidente Luiz Azelame aqui conosco. Super importante, né? Dentro daquilo que a gente planejou, né? A meninada tá legal, o cara tá dentro do trabalho, né? Comprometimento lá em cima, né? E dificuldade a gente sempre vai enfrentar, né? O importante é que os equívocos que acontecem dentro do jogo, né? A gente conseguiu diminuir bastante, né? Então, nós condicionamos uma vitória importante, né? Para continuidade, estamos ali entre os primeiros, é super importante. O grupo está bastante contente, bastante feliz, trabalhando de uma maneira saudável, né? Então tem que louvar isso e seguir trabalhando e buscando o objetivo. E agora conosco o presidente Luiz Azelame para nós fazer uma avaliação dessa divisão de acesso, que o Esportivo infelizmente que já caiu, já foi eliminado, mas também para planejar ou para falar um pouco mais do segundo semestre que vem por aí. Mas primeiramente, presidente, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Buda. Prazer estar aqui. A pena que o Esportivo não deu sequência na participação na divisão de acesso. A gente ficou muito triste. Foi difícil sacudir e levantar, né? Mas a vida segue. O Esportivo não termina por aqui, muito pelo contrário. Tem que se reerguer e é isso que a gente está tentando fazer. Dar dignidade e dar sequência no clube, né? Como é que nós podemos fazer assim uma avaliação? Claro que não foi boa, né? Mas o que tu acha? O que foi o principal erro? Ou onde que o Esportivo tem que dar sequência, que foi bom? Mas onde que foi o erro do Esportivo? Começou, eu vou falar na minha opinião, começou lá atrás, no início, Valdir Espinosa, toda essa galera aí que veio e montou um elenco fraco que não tinha como chegar a lugar nenhum. Verdade, Buda, a gente tem que admitir e deixar, eu sempre procurei ser o máximo transparente possível, né? O pessoal sabe, a gente admite os erros, nós erramos. Porque quem errou fui eu, porque eu permiti que as coisas acontecessem. Eu sempre disse isso aí, não vou mudar o discurso. É claro que você erra tentando acertar, né? A gente não quer errar. No entanto, você permite a chegada de pessoas que você acredita que podem te ajudar e fazer algo assim de longo prazo. Você lembra que em 2014 tínhamos o Bruno 90, não conseguimos dar sequência, pensávamos num executivo de futebol, alguém que conhecesse
do futebol e do mercado. Não deu certo, acabou indo embora. Esse ano aqui a gente trouxe, né, o Valdir Espinosa, o Rodrigo Carpegiani. Acho que o nosso maior erro foi não ter alguém no clube, então, que fosse como que uma gerência de futebol, então, né? Poderia ser assim. Porque eles não conheciam o mercado, infelizmente, eles não admitem, a gente sabe, eles não conheciam o mercado de verdade, não conheciam o futebol gaúcho. Tem que ter alguém que conheça do futebol gaúcho e tem que ter alguém que conheça o mercado do futebol aqui, local, certo? Por quê? Porque a gente tem que trazer atletas que estejam já... Você sabe como é que é a realidade do nosso futebol, né? Eu entendo sim e aceito, e sempre aceitei que podem vir atletas de fora, podem vir profissionais de fora. Sim, pode havendo uma mescla, tem chance de sucesso, né? Mas tem que ter uma pessoa conhecedora. Essa é a grande carência do clube esportivo, ter uma pessoa conhecedora. Então, se não temos condições de ter uma gerência de futebol, que tivéssemos trazido alguém como trouxemos depois o Benhur, que conhece muito do futebol gaúcho e de atletas, conhece mesmo, né? Que seria também situação ideal, a continuidade dele, né? Mas acho que o erro maior foi aí, não ter no clube, por pura falta de condições, um profissional assim, que conheça o mercado. Sabe aquela cadernetinha que você tem ali o nome, ó, Buda, jogou em tal clube, não joga bem. Infelizmente, não vamos trazê-lo. Por quê? Tem histórico de lesões. Porque no último ano jogou apenas 2 partidas, 10 partidas. Não, esse jogou 30. Esse jogou todas onde jogou. Enfim, isso que precisa. E o clube esportivo, também por dificuldades, não tem esses profissionais. E tem Ainda que acabar acreditando divisão, nos que traz. Né? Segunda divisão, aí eu já concordando contigo, presidente, porque é a segunda divisão. Precisa trazer um bom jogador, não pode errar, e por um baixo salário. Exatamente. E se não tiver uma pessoa daqui, como era o Benhur, né, que é conhecedor, não tinha como trazer o jogador. Exatamente, no mesmo sentido, a gente tem se empenhado nas categorias de base, porque é daí que você vai tirar atletas para compor o elenco e evitar de trazer atletas errados. Vamos lá, que a gente trouxe muita gente que não tinha condições. Não tinha condições. Quando você tendo um grupo sub-20, por exemplo, esse é o grande trabalho que o esportivo tem que ter, uma base até o sub-20, no meu entender, para poder compor o elenco com 10 juniores. Pensa que você tem atletas com vínculo com a formação do clube, que gostam do clube, que vão se empenhar naturalmente pelo clube e não aquela apatia como a gente via aí. Então, o nosso empenho agora em diante, uma vez passado isso, reconhecidos os erros, na categoria de base, né? E, enfim, depois a gente pode abordar outros aspectos, a questão de continuidade do futebol, que são importantes, mas... Para encerrar a divisão de acesso, presidente, uma pergunta que muita gente, né, quer saber. Vamos lá, se o esportivo tivesse classificado, né, nesse grupo aí, do grupo A, né? E aí teria que ir para Santo Ângelo, Vacaria, Panambi e ainda Ijuí, né? O esportivo teria condições financeiramente, aí tem mais salário, tudo isso. E aí se fosse avançar lá para o quadrangular final, vai lá, tem que ir para Pelotas, ficar lá, hotel. O clube teria condições de chegar até o final sem entrar em dívidas? Não. Nossos recursos já bem contadinhos, os recursos do clube esportivo, aporte de federação e tal, terminaram em abril, né? De janeiro a abril, ok. Os recursos de agora em diante estão vindo também do poder público, certo? Para a gente cumprir com o que está pendente de salários, porque os atletas tinham salário até junho, 30 de junho, né? Contrato até 30 de junho, não tem como ser diferente o contrato de trabalho. Assim, então, ia faltar dinheiro, com certeza ia faltar dinheiro, íamos ter que nos virar, a gente ia dar um jeito, mas ao fim do campeonato iríamos acumular dívida. E provavelmente no mês de julho teríamos salários atrasados, apesar de que em julho terminava o campeonato. Sim, ok, tivéssemos ido adiante, né? Mas íamos ter que fazer uma super negociação com os atletas, entendeu? O clima ficaria ruim. No entanto, a gente chegaria bem próximo, né? E com um endividamento pequeno, relativamente pequeno, mas ia sair endividado de qualquer forma. Segundo semestre, presidente, né, falou daqui para frente, né, já estamos terminando o primeiro semestre, mais um mês aí, e o segundo semestre tem a copinha pela frente, tem eleições no clube
presidenciais no clube, né? O Luiz Azelame não pode continuar, já cumpriu seus 4 anos. Como é que está a expectativa do segundo semestre, né? Claro que tem com o mandato, o teu encerra dia 31, então é tu que vai comandar o segundo semestre. E expectativas para jogar a Copinha? Situação ideal seria a continuidade do futebol. Sem continuidade não se faz nada de bom. Você monta e desmonta grupos, e aí a chance de erro é muito maior. Se tivéssemos a possibilidade de ter, de disputar a Copa RS, a Copinha, no segundo semestre, com um grupo jovem, uma mescla de alguns atletas desse grupo que a gente tinha, e uma gurizada sub-20, que é esse que eu disse que faz falta para o clube esportivo, então isso seria ótimo. Situação ideal ainda, manter a comissão técnica, fazer um contrato já para o gauchão da divisão de acesso do ano que vem. Isso é situação ideal, porque teríamos alguém trabalhando e pensando no clube e no elenco durante todo um segundo semestre para chegar bem redondinho já na divisão de acesso, o que não garante subir, mas garante uma campanha muito mais digna do que nós fizemos esse ano. Agora, a situação real, precisamos de aporte de recursos, porque o esportivo, a partir de agosto, fatura exatamente o que tem de custos, né, de manutenção do estádio, do administrativo, das pessoas que fazem os cuidados com o gramado, os cuidados de manutenção básica do estádio, luz, água e tudo. O que a gente vai faturar é exatamente o do tamanho da nossa despesa. Então tem que vir um aporte de recursos. Isso só com investimento externo, né? Existem possibilidades. E é isso que a gente está trabalhando. Eleições presidenciais, tu não pode continuar, né? Como eu já falei. Que dia, que data ocorre essa eleição? E se a tua chapa vai novamente, né? Alguém da diretoria atual vai dar sequência, vai assumir a presidência? Ou já está correndo por fora que terá alguém? Eu não ouvi falar nada, acho que não tem outra oposição que queira assumir, né? Acho que vai ter que ser a chapa da diretoria do Luiz Azelame que tem que dar continuidade. Olha, como seria saudável assim oposição e muita gente interessada. Seria ótimo, né, para o clube esportivo. No entanto, as eleições como funcionam se a coisa acontecer de forma normal e não for antecipado? Em outubro, um edital convidando os conselheiros a apresentarem chapas para concorrer, até 31 de outubro. No primeiro dia útil de novembro se lança um edital, aí sim, não é convidando a apresentar chapas, é convocando o conselho para as eleições, onde será apreciado o plano de gestão dos candidatos, né? Então, a primeira quinzena de novembro teríamos uma nova diretoria, seja ela dando continuidade com a nossa, seja um novo. Situação ideal, como eu falei, é a continuidade, porque a gente já aprendeu muito com os erros, certo? E muitas vezes valem mais os erros do que os acertos, que em muitas oportunidades encobertam problemas, né? Não, o futebol ajuda nisso também, porque escancara tudo, né? Erramos muito, a gente tem que admitir, mas saberíamos evitar esses erros que eles se repetissem. No entanto, se for outra chapa, se não tiver continuidade da nossa diretoria, esse momento de transição que eu gostaria que tivesse, seria para a gente também ajudar para que se evitassem alguns erros, né? Porque todo mundo chega com boas intenções. No entanto, de boas intenções e de grandes sonhos, agora tem que fazer é realizar, e dentro do nosso quadrado. E qual é que é o nosso quadrado? É assim. E o que já foi feito recentemente que deu errado? Isso. Então vamos evitar. Eu gostaria de poder ajudar o esportivo assim, eu sou torcedor do esportivo, eu quero ajudar, né? Então, sendo da nossa diretoria ou sendo de fora, uma outra chapa, ótimo. A possibilidade de antecipação poderia servir por esse momento de transição, onde daria tempo de a gente colocar e da nova direção se colocar a par da situação. Se tiver que ser antecipado, tudo bem, a gente está aí para cumprir o mandato até dia 31 de dezembro, no entanto, para essa transição acontecer de uma forma melhor, né? Presidente, é claro, né, que jogar o segundo semestre seria ótimo para a cidade, seria ótimo para quem trabalha com o futebol, para quem vive o futebol, para quem gosta do clube esportivo. O principal objetivo não seria isso. Seria o ano que vem, 2016, o esportivo buscar o acesso, né, buscar a volta à primeira divisão. Já sabemos que tem o Caxias, que é um empecilho a mais, uma equipe tradicional que vai jogar a divisão de acesso. Sabemos que o clube esportivo não tem a cota da federação, mas, né, tem que buscar apoio financeiro
em outras ocasiões, em outras situações, e ainda não podemos mais acreditar em Bruno 90 e Valdir Espinosa. Tem que ser, vamos dizer assim, alguém da casa, tem que ser aqui em Bento Gonçalves que tem que sair todo o trabalho para chegar à divisão de acesso ano que vem e conquistar o título. Exato. Será que por aí? É exatamente por aí, bem resumido, muito bem resumido. Ou seja, com um orçamento apertadíssimo, né? Provavelmente mais difícil do que esse ano, a gente vai ter que fazer novamente um milagre, né? Mas não muda, não é diferente por aí, né? O que o esportivo não pode fazer é cometer também erros e repetir, é de fazer um orçamento maior do que a sua capacidade. E, assim, é sempre um convite para Bento Gonçalves. A gente tem que, não é um pedido, nem uma ordem, nem nada. Bento Gonçalves tem que entender qual é que é o tamanho, o seu tamanho e o do clube esportivo, até onde que a gente pode chegar. Temos que baixar um pouquinho essa guarda que está muito alta, nós não vamos ser campeão gaúcho, é uma diferença abismal entre o Inter e o Grêmio e o Esportivo e os outros clubes do interior. Então, é torcer pelo esportivo para ele melhorar, não esperar que o esportivo chegue na final para... Não, é abraçar a causa, ciente de que o esportivo tem que lutar para subir para a primeira divisão. Nosso quadrado é esse aí. E depois para se manter na primeira divisão. Para classificar entre os 8 e... Não adianta esperar o esportivo chegar nas finais. Que finais? Tem que participar sempre, entendeu? E aí sim que tem graça. Olha as cidades que tem torcida. Isso faz diferença, né? Claro que é uma boa gestão, um bom futebol. Mantém clubes como São José, que não tem torcida, como Cruzeirinho de Porto Alegre, que não tem torcida. No entanto, a torcida faz diferença para melhor quando ela quer. E você que acompanhou aí o nosso grupo, né, apático como estava, se tivéssemos torcida, um pouquinho de postura diferente, pode ter certeza que ia ter. Não é verdade? Então, claro que a gente entende que não vai bem, a torcida não chega, mas tem que chegar e tem que abraçar essa causa, que é difícil, mas é só assim, né? Não vamos ser campeões do mundo, não adianta. Presidente, sucesso até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Sabemos que tu não vai largar o esportivo, vai continuar, como tu bem se falasse, se é torcedor, se continuar de diretoria, vai seguir ajudando. E claro, né, a TV Cidade sempre à disposição do clube esportivo, sempre junto, porque é um marco, vou dizer assim, o maior clube de Bento Gonçalves. Tem outros, mas o maior que mais representa Bento Gonçalves é o clube esportivo. Muito obrigado, Buda. Eu quero que as pessoas entendam que isso não é falta de ambição, é reconhecimento da realidade e batalha dura para conseguir dias melhores para o esportivo. Eu te agradeço sempre pelas oportunidades aqui que você tem nos dado, né? O Clube Esportivo realmente é muito grato, merece esse espaço, porque representa Bento com o maior prazer e o maior orgulho, né? Nem sempre a questão é de sucesso, no entanto, é sempre com dignidade, né? Então, estamos trabalhando aí, firme e forte até dia 31, e depois para sempre ligado ao esportivo, porque a gente gosta muito, né? Para encerrar, sem pensar muito, candidato à elite ao futebol gaúcho. Olha, assim, eu acho que o Pelotas é candidatíssimo, né? Apesar de não estar bem agora, já trocou o técnico, assim é muito forte o Pelotas. Na hora H deverá fazer a diferença. Posso me enganar, mas acho que vai ser o Pelotas. Tá aí, Pelotas, candidato a presidente, muito obrigado mais uma vez. Quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na sexta-feira repercutindo esse finalzinho de semana e restinho de semana. Então, um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.